Olá, tudo bem? Estamos de volta. Esse é o nosso curso Deixe a Bíblia Falar, em seu terceiro módulo, que tem como tema Deixe a Bíblia Falar sobre a identidade e obra de Jesus Cristo. E esta é a segunda lição do terceiro módulo, o pecado e seus resultados. Para que entendamos, compreendamos e valorizemos a obra de Jesus Cristo, precisamos saber o que é pecado e quais os seus resultados ou consequências. E vimos que a Bíblia classifica o pecado entre ativos ou passivos. Não é necessário praticar uma ação para pecar. Podemos pecar por não ter feito o que precisaríamos fazer. Então, pecado também no grego vem da palavra amartia, que quer dizer errar o alvo. E no livro de Gálatas tem uma lista de muitos pecados especificados. São dados lá os nomes de cada um dos pecados que podemos compreender que pecados são esses. Também no livro de Apocalipse, capítulo 21, nós temos mais uma lista que cita, que revela pecados específicos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E lá nós lemos o seguinte: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais e os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Alguns desses pecados também foram citados lá na lista de Gálatas capítulo 5, que nós vimos no vídeo anterior. Estes pecados citados aqui são atos reprovados por Deus e, como diz o texto, torna a pessoa candidata, ela pode sofrer a segunda morte, porque Deus não aceita esses atos. O ato, por exemplo, da mentira. O que é mentir? E o texto fala todos os mentirosos, fala sobre os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O que é mentir? É fazer qualquer afirmação contrária à verdade. Falar ou fazer algo com intenção de enganar. Infelizmente, a mentira já se tornou algo tão comum em nossos dias, praticado pela maioria das pessoas e já não é mais considerado como pecado. Algumas pessoas dizem, não, mas se for uma mentira pequena, se for uma mentira leve, se você só mentiu para se livrar ou livrar alguém de um problema, não faz mal. Mas o que Deus pensa sobre a mentira, a Bíblia diz, aos mentirosos, a todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, Provérbios, capítulo 12, versículo 22, nós encontramos estas palavras, Provérbios 12, 22. Aqui diz assim: o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Deus não aceita a mentira, mesmo que o homem esteja aprovando ou incentivando, Deus não aceita a mentira. É pecado contra ele. Uma outra lista de pecados que cita vários pecados por nome é 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Peço que você abra a sua Bíblia comigo para lermos esse texto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10, e lá diz: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Mais uma lista que cita muitos pecados, que menciona, que dá um nome a muitos pecados
Os maus, começa dizendo, os maus não terão parte no reino de Deus. E ninguém deve se enganar, nem imorais, nem os que adoram ídolos, nem os adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, assaltantes, não terão parte no reino de Deus. São práticas, atos, ações, atitudes, comportamentos que impedirão pessoas de herdarem o reino de Deus. Alguns desses pecados já foram vistos em listas anteriores, como os imorais e como os bêbados já foram vistos em listas anteriores, como a lista de Gálatas, capítulo 5. Mas aqui nós temos adúlteros. O que é o adultério? É a quebra da fidelidade conjugal. É o sexo praticado por pessoa casada com alguém que não é a sua esposa ou o seu marido. Infelizmente, mais uma prática comum em nossos dias, mas é contra Deus. Deus reprova, Deus não aceita, mesmo que a sociedade incentive. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a Bíblia. E o adultério é pecado. E se alguém quer agradar a Deus, não deve cometer este ato. Aí também aparece os homossexuais. A NVI vai dividir essa palavra, que de fato, no grego, são duas palavras, homossexuais passivos e homossexuais ativos, ou efeminados e sodomitas, na Revista Atualizada e Corrigida. O que quer dizer efeminados ou homossexuais passivos? São homens que têm modos de mulher, homens excessivamente delicados, ou mulheres que têm modos de homens. Comparativamente, é um homem macio ao toque. Se referia a um menino que era mantido na antiga Grécia para as relações homossexuais com um homem. Deus criou o homem diferente da mulher. E o homem precisa se comportar de uma maneira diferente. O que seriam os homossexuais ativos ou sodomitas? É aquele que se deita com outro homem, tá? Como se outro homem fosse uma fêmea. É a sodomia, é a homossexualidade. Relações sexuais de homem com homem ou de mulher com mulher. A Bíblia diz: não, isto não é certo. Devemos amar os homossexuais, mas não podemos aprovar esta prática porque ela é reprovada pela Bíblia. Em nossos dias, tenta-se defender esta prática apresentando-se muitos argumentos, como se a pessoa tivesse nascido daquele jeito, como se a pessoa não tivesse opção, ou com o argumento de que todos têm liberdade para escolherem a escolha, para fazerem a opção sexual que preferirem, mas a Bíblia condena. Homem nasceu para ser homem, mulher nasceu para ser mulher. Relações sexuais com pessoas do mesmo sexo é contrária à natureza e à criação de Deus. Uma outra palavra que aparece aí na nova tradução da linguagem de hoje é ladrão ou ladrões, que é o fraudador, o gatuno, o enganador. O termo é aplicado aos falsos mestres que não se importam em instruir os homens, mas abusam da sua confiança para o seu próprio ganho. Nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, estão tentando tirar proveito, estão tentando tirar de outros algo para si mesmo. Também aí aparece a palavra avarentos. Depois de ladrões, no versículo 10, aparece a palavra avarentos, alguém ansioso por ter mais, especialmente o que pertence aos outros. É ganância, avareza, cobiça, é o amor intenso, o desejo de ganho, a determinação de ser rico.
É o princípio de uma alma insatisfeita e descontente. Essa palavra vem de duas palavras gregas que literalmente significa eu vou ter mais. É o desejo de ter mais a qualquer custo, ainda que através da mentira, do engano, da extorsão, da fraude. É perigoso, porque é quase certo que vai levar o uso de meios injustos para que a pessoa chegue a esse fim. Salmo 119, 36 diz: inclina o meu coração para os teus testemunhos e não a cobiça. Depois temos a palavra caluniadores, na nova tradução da linguagem de hoje, ou maldizentes, na Almeida Revista e Atualizada. Aquele que atribui culpa ou erro aos outros, aos ouvidos de terceiros, que anda falando mal das pessoas, que anda dizendo, você sabe o que fulano fez? Você sabe como fulano é? E aí, falando mal. Quando formos falar de outros, devemos elogiá-los. Assaltantes é uma outra palavra que a NVI traduz como trapaceiros e a Revista e Atualizada e Corrigida como roubadores. São dois pecados muito parecidos, mas não são iguais. O versículo 10 cita os ladrões, começa citando os ladrões e termina mencionando os assaltantes. Qual é a diferença entre ladrão e assaltante? Um pratica a extorsão, pratica o roubo de uma maneira violenta. Na verdade, uma pessoa pode roubar de duas maneiras. Ela pode furtar, se apoderando do que é dos outros de uma maneira violenta, como praticando um assalto à mão armada, ou pode furtar através de um engano, de uma trapaça, de uma fraude. Esses são os trapaceiros. Como, por exemplo, pode-se alterar o peso do produto. Se você vai no mercado comprar 1 quilo de farinha, seja de que tipo for a farinha, e você leva só 950 gramas, aquela pessoa roubou, né? A pessoa que vendeu roubou. Se você fica com um troco a mais, ou se você dá o troco a menos intencionalmente, se você trapaceia, se você tenta levar vantagem por meio do engano, tudo isso é muito comum, não é verdade, em nossos dias? Mas Deus é contra, Ele não aceita essas práticas. Isso é pecado. Eu pergunto, passo para a próxima pergunta. Agora que sabemos o que é pecado, a próxima pergunta é: quem é culpado de pecado? Como é que a Bíblia responde essa pergunta? Quem já pecou? Você já pecou? Eu já pequei? A Bíblia responde dessa maneira. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá, versículo 23, onde diz o seguinte, Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia. Você não fica fora, eu não fico fora dessa situação, mas eu estou dentro e você está dentro. Todos pecamos, todos. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, tem um texto que diz: pois não há homem que não peque, na Almeida Revista e Atualizada. Em 1 João, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, 1 João, capítulo 1, versículo 10. Leia comigo aqui. 1 João 10. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Se Deus já declarou, por exemplo, em Romanos 3, 23, que não há nenhum homem sem pecados, que todos pecaram. Se porventura
eu ou você ou qualquer outra pessoa disser que não é um pecador, que não peca, está acusando Deus de ter mentido, né? Não há ninguém que possa dizer eu não tenho pecados. De novo em 1 João, capítulo 1, versículo 8 agora, está escrito o seguinte: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Se dizemos que não temos cometido pecado, que não temos pecado, estamos nos enganando. Na verdade, se alguém disser que não tem pecado, está, além de enganando a si mesmo, está mentindo. Seria pelo menos o seu segundo pecado. Mas, de fato, por causa da fraqueza da carne e do problema sempre presente da tentação, mesmo as pessoas mais bem intencionadas pecam. O pecado é, infelizmente, uma realidade presente na vida de todos. Até mesmo grandes e respeitáveis homens de Deus já pecaram. Você pode citar algum exemplo? Lembra de Pedro? Negou a Jesus 3 vezes. Ele mentiu, dizendo que não conhecia aquele homem. Está lá em Mateus 26, versículo 69 em diante. Davi, único homem na Bíblia chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu adultério com Batseba, lá em 2 Samuel capítulo 11, e também cometeu outros pecados. Moisés pecou por incredulidade, Números capítulo 20, versículo 2, o que inclusive o impediu de entrar na terra prometida. Ele só a viu, mas ele não entrou. E todos os outros homens de Deus pecaram, lutavam contra o pecado, certamente por serem homens de Deus, pecavam bem menos que a maioria das pessoas, mas pecavam. E você? Você é um pecador? Eu sou um pecador? A resposta é sim, nós somos pecadores. E quais são as consequências, os resultados do pecado na vida de uma pessoa? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, e vamos ler o versículo 31. Lá está escrito o seguinte: e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, esse foi o 6º dia. O texto diz que Deus, depois que criou todas as coisas, observou as obras de suas mãos, tudo que havia feito criado, e a conclusão que ele chegou foi que tudo era muito bom, não apenas bom, mas muito bom. Mas aquele paraíso de perfeição, toda aquela beleza declarada por Deus, só se manteve assim até a entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, as coisas mudaram, e mudaram drasticamente. O capítulo 3 de Gênesis relata a queda do homem, depois que o homem e sua mulher desobedeceram a Deus. E o versículo 8 nos indica qual foi a primeira grande mudança que ocorreu após a entrada do pecado no mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 8, lá nós lemos: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Antes de o pecado entrar no mundo, havia uma perfeita harmonia entre o homem e a natureza, e entre o homem e Deus. Tudo era realmente perfeito, mas esta perfeição só durou até o momento em que o pecado entrou no mundo e estragou tudo. Logo houve uma quebra, um rompimento na relação harmoniosa, na relação pacífica, na relação perfeita entre o homem e Deus. O homem logo correu e escondeu-se, se escondeu de Deus. E Deus estabeleceu
como punição, também como uma maneira de lembrar, uma forma de nos fazer ver a seriedade, a gravidade do pecado. Deus estabeleceu leis naturais, leis da natureza, que estão presentes em nosso mundo até o dia de hoje. Vejamos Gênesis 3, versículos 16 a 19. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse, comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo, terá de trabalhar no pesado e suar, para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. A NVI vai dizer: porque você é pó, e ao pó você voltará. Deus multiplicou grandemente o sofrimento da mulher ao dar à luz. Deus amaldiçoou a terra em que o homem pisava e de onde ele tirava o seu alimento. Deus disse: com sofrimento você se alimentará da terra todos os dias, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, após a entrada do pecado no mundo, Deus determinou que certas coisas mudassem. E essas coisas se tornaram leis da natureza, leis naturais que estão valendo até o dia de hoje. Por exemplo, as mulheres sabem o quanto é doloroso parir, dar à luz a um filho, fazer vir ao mundo uma criança. Por que isto? Aparentemente não era para ser assim, mas Deus estabeleceu esta lei natural lá no Éden após a entrada do pecado no mundo. Deus também amaldiçoou a terra. Adão teria que, a partir de então, trabalhar duro, se esforçar, sofrer para tirar o seu alimento, seu sustento da terra. Deus disse: maldita é a terra, onde ele pisava os seus pés e de onde teria que tirar o seu sustento. A luta pela sobrevivência é uma realidade que todos nós conhecemos muito bem. E ela foi iniciada e determinada lá no Éden por causa do pecado. Cresceriam ervas daninhas e muitos problemas haveria para que o homem pudesse se manter e sobreviver. E a morte? Você é terra e voltará a ser terra. Tu és pó e ao pó tornará. A maior dor para o ser humano é separar-se de entes queridos e pessoas amigas e amadas que são levadas pela morte. A maior incerteza, o maior medo do ser humano em geral é a morte. A morte existe e não pode ser vencida pela ciência ou pela tecnologia, porque é uma lei de Deus estabelecida lá no Éden após a entrada do pecado no mundo. Aquele paraíso que vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus disse que tudo era muito bom, aquela perfeição foi algo que ficou presente apenas no início, até a entrada do pecado no mundo. Antes tudo era perfeito. Você já pensou nisto? Um mundo perfeito, onde não aconteciam catástrofes ocasionados por fenômenos da natureza, como ciclones, maremotos, terremotos, secas, inundações, tornados, furacões. Porque a Bíblia fala que tudo era muito bom, tudo era realmente perfeito, como Deus criou. Também não havia doenças, nem animais que fossem predadores, violentos, venenosos. Hoje, nós vivemos em um mundo que foi transformado
pela presença do pecado, transformado de uma maneira negativa para pior. Isto serve para nos mostrar a seriedade e a gravidade do pecado. O pecado transformou, mudou aquele quadro bonito, perfeito que havia no paraíso. Hoje vivemos consequências do pecado desde o início da criação, de Adão e Eva. Não que sejamos culpados, mas nós fomos originados deles e herdamos algumas consequências do pecado. O pecado destrói a vida humana. Hoje os homens estão lutando uns contra os outros, matando uns aos outros, roubando uns aos outros, pecando uns contra os outros, e a vida humana se tornou muito difícil. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é grave, o pecado é sério. Não apenas porque destrói a vida humana, não apenas porque se torna mais difícil viver neste mundo, não apenas porque nos traz muitos problemas, mas também por causa do maior de todos os problemas, porque provoca ira e muita tristeza em Deus. Onde é que nós vemos isso? Também no livro de Gênesis. Dá uma olhada comigo lá, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, logo no iniciozinho da Bíblia, e leiamos versículos 5 a 7. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Olha aí. Deus viu o pecado, Deus viu que a maldade do homem havia aumentado, que o pecado estava dominando, predominando, e ele ficou muito triste. Isso trouxe uma grande decepção para Deus. O pecado provoca esta reação em Deus, muita tristeza e ira da parte de Deus. E Deus tomou uma decisão extrema: vou destruir o mundo antigo. Quer dizer, na ocasião não era antigo, hoje nós sabemos que se trata do mundo antigo. Deus destruiu o mundo antigo através do dilúvio, por causa do pecado, e somente Moisés e sua família e os animais que estavam na arca sobreviveram. Então, o pecado provoca ira e tristeza em Deus. Também o pecado separa o homem de Deus. Vamos ler Isaías 59. Vou ler na NVI. Isaías 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O versículo 2 é forte. As suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. O povo judeu estava se queixando, na ocasião em que Isaías escreveu esse texto, de não ter mais a resposta de Deus aos seus clamores, às suas orações. Eles achavam que alguma coisa estava errada, e realmente estava. O que estava errado? O pecado presente na vida deles. Isaías declarou a razão deles não terem aquela relação que tinham ou que podiam ter com Deus. O pecado separa o homem de Deus, cria um abismo onde Deus fica de um lado e o homem fica do outro.
cria um grande buraco, cria uma grande separação, porque Deus não aceita. Ele não pode aceitar o pecado. Não é apenas questão de vontade, não é apenas, eu gostaria, né? Imaginemos que Deus estivesse dizendo, eu gostaria de não ter esse relacionamento com o pecado. Não é porque Deus não quer, simplesmente não quer, é porque Ele não pode. É contra a natureza dele. Semelhante ao que acontece a um peixe que não pode viver fora da água, ou a um pássaro que não pode viver debaixo da água. Deus não pode se relacionar com o pecado. Onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em 1 João. Eu vou ler na NVI. 1 João está indo para o final da Bíblia, né? Quando você procura, pode estar se aproximando do final da Bíblia, lá em Apocalipse. Antes de Apocalipse, você vai ter, antes de Apocalipse você tem Judas, antes de Judas você tem 3 João, antes de 3 João, 2 João e finalmente 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós lemos aqui, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. A luz representa tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é justo. As trevas representam tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é pecado. E assim como a luz e a escuridão não se misturam, né? Não se misturam. Se um ambiente está claro, ele não pode estar escuro. Se está escuro, ele não pode estar claro ao mesmo tempo. Se você está numa sala à noite e você apaga a luz, o que é que acontece? A escuridão toma conta do espaço, ela entra, ela domina o espaço. Se você acende a luz, a claridade toma conta do espaço e a escuridão vai embora. Deus é assim. Deus é luz. E da mesma forma que luz e trevas não se misturam, Deus não pode ter comunhão, ligação, ele não pode juntar-se ao pecado. O pecado separa o homem de Deus. E a esta separação, a Bíblia chama de morte espiritual. Aqui está a resposta. O que é morte espiritual? O que é morte eterna? É a separação entre o homem e Deus. Em Efésios, capítulo 2, nós encontramos palavras do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, e Paulo está relembrando o passado daqueles cristãos. Agora eles estavam em um outro período, uma outra época da vida, mas o passado deles foi o seguinte, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Aqui está escrito: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. A NVI vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais, a NVI continua dizendo, costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. E conclui o versículo 3, na NVI, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. A nova tradução na linguagem de hoje vai dizer: estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. É isso que o pecado provoca. Provoca a ira, uma grande satisfação em Deus,
que é santo, que é justo, que é puro, que é perfeito. E nos coloca nessa condição que os cristãos de Éfeso estavam no passado, antes de se converterem. Estavam mortos por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecado, estavam espiritualmente mortos. O pecado gera a morte, porque Deus não pode se relacionar, ter ligação com o pecado. Se o pecado está presente na vida do homem, Deus afasta-se. É justamente isto que diz esse texto de Efésios, quando lembra o passado daqueles cristãos, da forma que eles viviam, entregando-se aos desejos da carne, satisfazendo a natureza carnal, estavam mortos e não tinham comunhão com Deus. Esta é a definição de morte espiritual, é não ter comunhão com Deus. Aí o capítulo 5 de Efésios, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte, Efésios 5, versículos 5 e 6. Fiquem certos disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Lembra que o texto havia falado que aqueles cristãos estavam destinados, no passado, eles eram, texto de Efésios 2, lá no versículo 3, final do versículo 3, eles eram, por natureza, merecedores da ira, estavam destinados a sofrer o castigo de Deus. E aqui no versículo, Efésios 5, versículo 6, diz que é por causa dessas coisas, dos pecados, que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. A ira de Deus vem contra o pecado, porque o pecado provoca profunda tristeza e ira em Deus, revolta em Deus, porque é contra a natureza de Deus. E porque estraga o ser humano, a parte mais especial de toda a sua criação. E o pecado separa o homem de Deus. E qual é o resultado? Vamos ver na próxima lição, no próximo vídeo, na verdade, na terceira e última parte desta lição, que fala sobre o pecado e seus resultados. Qual é o resultado? Qual é, na prática, o que na prática acontece com o homem que está separado de Deus por causa do pecado? Vejo você no próximo vídeo. Até já!